Well, we are happy to be able to announce the gospel once more. Nós estamos felizes por podermos anunciar o Evangelho mais uma vez. The message of salvation A mensagem de salvação has its origin in the heart of God. tem a sua origem no coração de Deus. We know from the Word of God that He is not willing that any should perish. Nós sabemos pela palavra de Deus que Deus não deseja que qualquer um se perca. Long suffering A paciência de Deus and waiting, perhaps for you tonight, está aguardando talvez por você hoje à noite, to close in with His offer of mercy. para então encerrar a sua oferta de misericórdia. Because today is the day of salvation. Porque hoje é o dia da salvação. And God is reaching out to you E Deus está buscando você with a message of pardon, com a mensagem de perdão, deliverance from your sins, libertação dos seus pecados, from eternal judgment, libertação do juízo eterno, from the lake of fire, do lago de fogo, through the finished work of our Lord Jesus. por meio da obra terminada, consumada de nosso Senhor Jesus Cristo. So again we say the gospel has its origin in heaven. Como dissemos, o Evangelho tem sua origem no céu. It is the revelation of the heart of God É a revelação do coração de Deus who has come out to us que se apresenta a nós in the person of His beloved Son. na pessoa do seu amado Filho. God could not give anything more, Deus não podia ter dado nada mais and He wouldn't give anything less e nem poderia dar nada menos for your eternal blessing para a sua bênção eterna and salvation. e a sua salvação. But you know, in a gospel meeting, Mas sabem que na pregação do Evangelho, you do not leave the room the same way that you came in, você nunca sai da sala da mesma maneira que você entrou, because we are responsible. porque somos responsáveis diante de Deus. We have a soul to be saved, Temos uma alma para ser salva. and when we hear the message, E quando escutamos a mensagem, it is given to us for obedience of faith. ela nos é dada para a obediência de fé, por fé. We're going to look at a few characters tonight, Nós vamos olhar alguns personagens nessa noite, briefly from the Word of God, brevemente, a partir da palavra de Deus, where we see the Lord working in hearts nos quais vemos o Senhor trabalhando nos corações in a marvelous way. de uma maneira maravilhosa. Paul was probably the greatest preacher of the gospel Paulo provavelmente foi o maior pregador do Evangelho, outside of the Lord Jesus himself. além do próprio Senhor Jesus. And we know he suffered every peril to take the message of salvation E sabemos que far and wide. ele sofreu demais para levar a mensagem de salvação em lugares distantes, But he had one message to present: mas ele tinha uma mensagem para apresentar: the person and work of Christ. a pessoa e obra de Cristo. We turn to 1 Corinthians 15. Abrimos em 1 Coríntios 15. We'll see the subject of the gospel that Paul preached. Nós vamos encontrar o assunto do Evangelho que Paulo pregava. Chapter 15, Capítulo 15 de 1 Coríntios, verse 3 versículo 3 and 4. e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. There was the message that Paul proclaimed. Essa era a mensagem que Paulo proclamava. You might say there's three things here: Você talvez diga que aqui existem três coisas: the grace of God, a graça de Deus, the person of Christ, a pessoa de Cristo and the Holy Scriptures. e as Sagradas Escrituras. This is what Paul proclaimed. É isso que Paulo proclamava. The grace of God A graça de Deus, manifest in the person of Christ, manifestada na pessoa de Cristo, from the very heart of God, the source of every blessing, vinda do coração de Deus, a fonte de toda bênção, reaches down to the deepest pit, alcançando o mais profundo abismo,
a golden chain from the heart of God uma corrente dourada vinda do coração de Deus, to the most wretched sinner, até o pior dos pecadores, and back again to the glory. e voltando para a glória. But what was the theme of Paul's preaching? Mas qual era o tema da pregação de Paulo? What was the channel through which blessing could come? Qual era o canal através do qual a bênção podia vir? Only the work of Christ. Apenas a obra de Cristo. Only the person of the Lord Jesus. Apenas a pessoa do Senhor Jesus. And we have nothing else to present to you today, my friend. E não temos nada mais, amigos, para apresentar a vocês hoje. We're not here to speak about religion, Não estamos aqui para falar de religião, but to speak about a person mas para falar de uma pessoa who loved you and gave himself for you. que amou você e se entregou por você. One who wants to have you in the glory. Querendo que você esteja na glória. One who came down from the glory. Um que esteve na glória e desceu da glória. The eternal Son of God. O Filho eterno de Deus. The creator of the universe, as we have been noticing in Colossians 1. O Criador do universo, como já vimos em Colossenses 1. He was rich in the glory. Ele estava na glória. And he became poor. Rico na glória e se tornou pobre That aqui. you, through his poverty, might be rich. Para que você, pela sua pobreza, possa ser enriquecido. And the Lord Jesus went into death. E o Senhor foi até a morte. We see him in the Garden of Gethsemane. Nós o encontramos no jardim do Getsemane. We see him on the cross of Calvary. Nós o encontramos na cruz do Calvário. We see his poverty Nós vemos a sua pobreza. when he gave everything up Quando ele desistiu de tudo, entregou tudo for your blessing, para a sua bênção, for your salvation, para a sua salvação, deliverance para a sua libertação from sin, do pecado, from judgment, do juízo, from hell. do inferno. This was the message that Paul preached. Era essa a mensagem que Paulo pregava. And what was the authority? Era a autoridade esta. Well, we read here, according to the Scriptures. E aqui nós vemos qual autoridade era essa, de acordo com as Escrituras, segundo as Escrituras. Apart from the Word of God, Fora da palavra de Deus, we have no authority. não temos qualquer autoridade. We have no message Não for temos you qualquer mensagem para vocês, except what God has given to us. exceto aquela que Deus nos deu. The blood of Christ makes you safe. O sangue de Cristo é a sua segurança. The Word of God makes you sure. A palavra de Deus lhe dá a certeza. And we rest our souls upon what God has given to us. E nós repousamos a nossa alma naquilo que Deus nos deu. A perfect revelation Uma revelação perfeita of His heart. do coração. The assurance of salvation A segurança da salvação is from the Word of God. vem da palavra de Deus. So we're going to turn to Acts chapter 16. Vamos abrir em Atos capítulo 16. And we are going to read a few verses here, Vamos ler alguns versículos aqui. because we're going to see in this chapter Vamos ver nesse capítulo three different characters. três personagens, três caracteres diferentes. One, Deles, an earnest seeker, uma pessoa que busca muito. and the second person, E a segunda pessoa, a deceiver, enganador. and the third person, E a terceira pessoa, a hardened sinner. pecador endurecido. These three characters are brought before us here. Esses três personagens nos são trazidos aqui. In fact, this is the entrance of the gospel into Europe. Na verdade, essa foi a influência do Evangelho na Europa. It should concern us Gentiles, E diz respeito a nós que somos gentios. because Paul, he got a message from someone in Europe Porque Paulo recebeu uma mensagem de alguém na Europa. to come over and help him. Venha nos ajudar. Looking at verse 9. Veja no versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos.
God had a work for Paul to do, Deus tinha uma obra para Paulo executar. and he had a servant that was ready E ele tinha um servo ali que estava pronto para to isso, go across the sea para cruzar o mar to the continent of Europe. para o continente europeu. This was the first time that the gospel had come into this area of the world. Essa foi a primeira vez que o evangelho chegou a essa região do mundo. And we find verse 10. Encontramos no versículo 10, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. So he was obedient to the call, Ele foi obediente ao chamado. and he came over to the city of Philippi. E ele chegou à cidade de Filipos, We read in verse 12. nós lemos no versículo 12, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Well, it didn't seem to be very encouraging when he arrived. Não parece ter sido muito encorajador quando ele chegou nessa cidade. There wasn't a great campaign. Não havia uma grande campanha, He wasn't announced as coming to the city. não havia anúncios de que ele estava chegando na cidade. He was several days before he could see the work that God had for him to do. Passaram-se alguns dias até que pudesse ver o trabalho que Deus queria que ele fizesse. But if we read verse 14, E lemos no versículo 14 que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. he found an earnest seeker here. Ele encontra uma pessoa aqui que busca muito. Lydia was a quickened soul. Ela buscava sinceramente. Lídia era uma alma vivificada. She was earnest Ela era sincera about her soul salvation. quanto à salvação da sua alma. She was found at the prayer meeting. Ela foi encontrada numa reunião de oração. And little did she know that the greatest preacher would join them there. E mal ela sabia que o grande pregador, o maior pregador, iria se juntar a essa reunião de oração. But she had a soul to be saved. E ela tinha uma alma para ser salva. And she was concerned. E ela estava preocupada. And she was there at the prayer meeting. E ela estava ali nessa reunião de oração. She was earnest. Ela era sincera. How often we see people that are earnest for making money, Quantas vezes encontramos pessoas desejosas de ganhar dinheiro? earnest in the pursuits of pleasure in this world, Desejosas de conquistar os prazeres desse mundo? but entirely different to their eternal salvation. Mas isso, coisas completamente diferentes da salvação eterna. We read of Felix Nós lemos de in Félix, the book of Acts, no livro de Atos, when Paul reasoned of righteousness, temperance, judgment to come. quando Paulo fala da justiça vindoura, do juízo vindouro, We read that Felix trembled. nós vemos Félix tremer. He was brought into the presence of God. Ele foi colocado na própria presença de Deus. But how little do we see of this real concern today? Mas quão pouco nós vemos dessa preocupação hoje em dia. But the gospel entered Europe by a prayer meeting, Mas o evangelho entrou na Europa através de uma reunião de oração. a place where these women gathered to express their need to the Lord, Um lugar onde essas mulheres se reuniam para expressar suas necessidades ao Senhor, and in dependence, em dependência, and they were expecting blessing. e elas esperavam por bênção. God is the rewarder of those who diligently seek Him. Deus é aquele que recompensa os que buscam diligentemente. I believe that God looked down upon this scene with pleasure. Eu creio que Deus olhou para essa cena com prazer. He was profoundly interested. Ele estava profundamente interessado nessa cena. The heart was prepared for the message. Aquele coração estava preparado para a The mensagem. message was prepared for the heart. E a mensagem estava preparada para aquele coração. Lydia was a prepared soul. Lídia era uma alma preparada. And we read here in verse, we've already read it, verse 14. E lemos aqui no versículo que já lemos, 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Well, the Lord opened her heart.
O Senhor abriu o seu coração. And the Lord will open your heart, my E o friend. Senhor vai abrir o seu coração, meu amigo. If you showed half the earnestness that Lydia does, Se você tiver a metade do desejo que Lídia tinha, the Lord would open your heart too. o Senhor vai abrir também o seu coração. Well, may we be earnest Que possamos estar desejosos about eternity, com respeito à eternidade, about the awful judgment that is pending, com respeito ao terrível juízo que está para cair, about Christ's death on the cross, com respeito a Cristo, a morte de Cristo na cruz, the unspeakable joys of heaven. os indizíveis gozos, alegrias do céu. Well, Lydia found what she was looking for. Lídia encontrou o que ela estava buscando. An earnest seeker and a seeking Savior will always meet. Uma pessoa que buscava intensamente e um que buscava intensamente por essa pessoa. And so there was blessing in Lydia's life. Então houve bênção na vida de Lídia. She opened her heart. Ela abriu seu coração, The Lord worked there, o Senhor trabalhou ali and her home was opened. e a sua casa também foi aberta. And she gave evidence of being saved. E ela deu provas de que estava salva. She was baptized, Ela foi batizada and her household. e toda a sua família foi batizada. A beautiful case of conversion. Um belo caso de conversão. But God wants to do the same for you today. E Deus quer fazer o mesmo com você hoje. If you are earnest about your eternity. Se você estiver sinceramente desejando resolver a questão da eternidade. But you know, when there's a work of God, Mas sabe que quando há uma obra de Deus, Satan is behind the scenes. Satanás está por trás das cenas. He'll work in two ways. Ele trabalha de duas maneiras. He works as a serpent Ele trabalha como uma serpente to deceive, para enganar, and if he cannot be successful, e se ele não conseguir assim, he comes out as a lion. ele surge então como um leão. And this is what we see in our passage. É isso que nós vemos nessa passagem que estamos A vendo. work of God Uma obra de was Deus taking place, estava acontecendo aqui. and Satan brought a deceiver into the scene. E Satanás trouxe um enganador a esta cena. This woman, possessed by a demon, Essa mulher possuída por demônios, who had the knowledge of salvation. que tinha o conhecimento da salvação. She had a profession. Ela professava. She said, as we read here in verse 17. Yeah, No versículo 17, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Well, she had a profession, Ela tinha uma profissão, but she never mentions the name of Christ. mas ela não menciona em nenhum momento o nome de Cristo. And she had no knowledge of the true God. Ela não conhecia o verdadeiro Evangelho. She was an instrument of the enemy, Ela era um instrumento do inimigo, but she had a profession. mas ela professava. And how many people there are in the world today E quantas pessoas existem no mundo hoje who have a profession? que têm uma profissão cristã, professam They cristianismo? profess to know Christ. Eles professam que conhecem They Cristo. profess to believe in the forgiveness of sins, Eles professam acreditar na perdão dos pecados, but there's no reality. mas não existe realidade nisso. They have no living connection with Christ. Não existe uma conexão viva com Cristo. They are still dead in their trespasses and sins. Continuam mortos em seus delitos e pecados. Well, Paul allowed this to go on for several days. Paulo permitiu que isso continuasse por alguns dias. He was not anxious to come into conflict with the enemy, Ele não estava com pressa de entrar em conflito com o inimigo, but he would not receive a testimony from Satan. mas ele não iria receber um testemunho de Satanás. And we see in the passage that he commanded this demoniac spirit to come out of her. E nós vemos na passagem aqui que ele ordena a esse espírito imundo que saísse dela. And Satan was defeated.
E aí Satanás foi derrotado. But he made another attempt. Mas ele tentou outra vez. He came out as a lion. Ele veio, surgiu como um leão. And we know from verse 22 Isso nós sabemos pelo versículo 22, what happened to the earnest evangelists. o que aconteceu com esse evangelista tão sincero, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Well, God had his eye upon a man in that prison, Deus estava de olho naquele homem na prisão, a most unlikely character. um homem dos mais improváveis ali. As we read here in the passage, Como lemos aqui nessa passagem, he took the servants of the Lord, ele pegou os servos do Senhor, he thrust them into the inner prison. jogou-os no cárcere interior, Many stripes were laid upon them, depois de muitas varadas, put into the stocks. prendeu seus pés no tronco. A brutal man, Um homem brutal, callous and cruel, um homem cruel, a hardened sinner. um pecador endurecido. The last person you think would be saved. A última pessoa que você esperaria que fosse salva. I don't think he would ever come to a gospel meeting. Eu acho que talvez você nunca tenha vindo a uma pregação do Evangelho. He wouldn't have been at the prayer meeting that we read of. Você não esteve nessa reunião de oração que nós lemos. But God had his eye upon him. Esse homem nunca foi numa pregação do Evangelho, nunca esteve numa reunião de oração, mas Deus tinha o seu olhar nele. God had a purpose of grace in this man's life. Deus tinha um propósito de graça para a vida desse homem. This was a character that only God could win. Esse era um personagem que apenas Deus podia conquistar. But God's grace is manifest in a wonderful way. Mas a graça de Deus se manifesta de uma maneira maravilhosa. There were Paul and Silas in the prison, Ali estavam Paulo e Silas na prisão, unable to move around, incapazes de se movimentar, their backs bleeding, as suas costas sangrando, in a most uncomfortable position, numa posição extremamente desconfortável, thrust into the prison by this hardened jailer, jogados na prisão por esse carcereiro duro, their clothes rent off, as suas roupas rasgadas and their backs beaten. e as suas costas açoitadas. But God had his eye upon that man. Mas Deus estava de olho naquele carcereiro. And dear friend, tonight, God has his eye upon you. E nessa noite, meu amigo, Deus está de olho em você. He wants to save your soul tonight Ele quer salvar sua alma hoje à noite, through the work of Christ. através da obra de Cristo. And no matter how dark your past history may be, Não importa quão sombria foi seu passado, a sua vida passada, where sin abounded, grace did much more onde o abound. pecado abundou, a graça superabundou. And God is reaching out to you tonight E Deus está buscando você hoje à noite, with a message of pardon, com uma mensagem de perdão forgiveness, de pecados eternal life. e vida eterna. As we see in this man here, Como vemos nesse homem aqui, he heard the voice of God. ele escutou a voz de Deus. You know, it was strange to hear these prayers and praises going up to God from the dungeon. Era uma coisa estranha escutar esses louvores, esses cânticos e orações saindo ali do fundo do cárcere, In the middle of the night. no meio da noite. Oh, the prisoners heard them. Todos os prisioneiros escutavam Paulo e Silas cantando. They had heard many curses, Eles já tinham escutado muitos xingos, muitos palavrões, blasphemies, blasfêmias, cries, groans. gemidos. But here were the accents of prayer and praise. Mas agora estão escutando as notas de oração e louvor. That prison couldn't confine their spirits. A prisão não podia prender os espíritos de Paulo e Silas. They had joy in their hearts. Eles tinham gozo nos seus corações. They were there for the sake of the truth, Eles estavam ali por causa da verdade, with a good conscience. com uma boa consciência. And the Lord was with them. E o Senhor estava com eles. How wonderful to see how they rose above those circumstances. Que maravilhoso vermos como eles subiram, estavam acima das circunstâncias. And prayer and praise ascending. E as orações e o louvor subiam. And God heard their prayer. E Deus escutou a oração deles. Suddenly there was an earthquake.
De repente aconteceu um terremoto. And that earthquake woke that jailer up. E aquele terremoto acordou o carcereiro. And we trust tonight, dear friend, that you will be wakened up Nós cremos, meu amigo, que hoje à noite você será sacudido e acordado to your need of Christ. para a sua necessidade de Cristo. We think of Jonah there asleep in the bottom of the boat. Nos lembramos de Jonas dormindo no fundo, no interior do barco. And he was shaken. Ele foi sacudido. Wake up Acorde, and call upon your God. clame ao seu Deus. But God uses these circumstances Mas Deus usa as circunstâncias to wake sinners up to their need. para acordar, sacudir os pecadores para cair de joelhos. This earthquake was the answer to prayer. Esse terremoto foi uma resposta à oração. The doors were opened. As portas se abriram, The chains fell off. as correntes caíram And the jailer awoke out of his sleep. e o carcereiro acordou do seu sono And he saw the doors open. e viu as portas abertas. He didn't want to meet the authorities next morning, Ele não tinha coragem de se encontrar com as autoridades na manhã seguinte, because it would have been death for sure. porque certamente ele seria morto por isso. So Satan was behind him. Portanto, Satanás estava atrás dele. He was on the precipice of eternity. Ele estava no precipício, à beira do precipício da eternidade. He was on the brink of hell. Ele estava prestes a ir para o inferno. And he drew his sword E ele tirou a sua espada and was going to usher himself into a lost eternity e ia se lançar a uma eternidade perdido, when he heard a voice. quando ele escutou uma voz. The voice of God A voz de Deus, through his servants. através dos seus servos. Do thyself no harm. Não te faças nenhum mal, We are all here. que todos aqui estamos. What a voice of love. Que voz de amor. I don't think it was the earthquake that brought that jailer to Christ. Eu não creio que tenha sido o terremoto que levou aquele carcereiro a Cristo. I believe it was that cry, that voice of love, Eu creio que foi compassion esse clamor de amor, de compaixão that Paul and Silas que Paulo, addressed to him. que Paulo e Silas dirigiram a ele. Do thyself no harm. Não te faças nenhum mal. We are all here. Nós estamos todos aqui. What a wonderful victory. Que vitória maravilhosa. What a magnificent conversion we have here. Que conversão magnífica temos aqui. The jailer awoke O carcereiro acordou on the very verge of eternity na beira da eternidade, with Satan behind him, com Satanás atrás dele, ready to give him the final push into a pronto lost para eternity. empurrá-lo para a eternidade perdida. God arrested him E Deus o resgatou ali and brought him in repentance e o levou ao arrependimento, to the foot of the cross. aos pés da cruz. There he was, trembling, Ali estava ele tremendo, realizing that he could have been gone into the next world. entendendo que ele poderia ter passado para a outra vida. And he asked that question that we all know. E ele então faz aquela pergunta que todos conhecemos: What must I do to be saved? o que é necessário que eu faça para me salvar? I think of a story, the Titanic. We all have heard of the Titanic, Nós já escutamos a história do Titanic, where over 1,500 people went down into a watery grave. quando 1.500 pessoas afundaram e foram sepultadas ali no mar. There was a man that was floating around on a piece of the ship, Havia um homem flutuando, agarrado a um pedaço do navio, and he came in the sight of another man e ele viu um outro homem whom he did not know. que ele não conhecia, But there they were out in the Atlantic, completely abandoned. e ali estavam os dois sozinhos no meio do Atlântico, abandonados. This man's name was John Harper. O nome desse homem era John Harper. He was an earnest evangelist. Ele era um evangelista muito Called sincero. out in the darkness of the night, E ele gritou no meio da noite escura: "Man, are you saved?"
Homem, você está salvo. Well, they were separated by the waves, Eles estavam separados pelas ondas. and after a short time they came together again. E depois de alguns momentos eles voltaram a chegar perto um do outro. And John Harper called out again, E John Harper mais uma vez chamou: "Are you saved?" Você está salvo? And the reply was, "No, I'm not." E a resposta foi: Não, não estou. John Harper gave him that verse. E John Harper falou esse versículo para ele: Believe on the Lord Jesus Christ, Crê no Senhor Jesus Cristo and thou shalt be saved. e será salvo. That was the last convert that John Harper had, Esse foi o único convertido de John Harper, because he went down. porque daí ele afundou. But the other man was saved, Mas o outro homem foi salvo. and he was able to tell the story in Canada E depois no Canadá ele contou essa história of how he was saved through that verse. de como ele foi salvo por meio desse versículo. So, dear friends, tonight, Amigos, hoje à noite, it's not your good works that can give you a standing before God. não são as suas boas obras que dão a você o direito de permanecer diante de Deus. This man was a hardened sinner. Esse homem aqui era um homem duro, um pecador endurecido. Man could do nothing for him, Os homens não podiam fazer nada por ele, but God spoke. mas Deus falou. God delivered that man from his sins, Deus livrou esse homem de seus pecados and he gave evidence of his conversion, e deu evidência da sua conversão, because he took them the same hour of the night. porque esse homem tomou aqueles prisioneiros na mesma hora da noite. He had the same hand that took those evangelists into prison, took them out. Aquelas mesmas mãos que jogaram os evangelistas na prisão, os tirou agora da prisão. And Satan lost one of his followers. E Satanás perdeu um dos seus seguidores. And we see a beautiful evidence E vemos uma bela evidência of salvation de salvação and forgiveness e de perdão through the work of Christ. pela obra de Cristo. Well, dear friends, you might not put yourself in the same category, Amigo, talvez você não se coloque na mesma categoria, but you are a sinner in need of a Savior. mas você é um pecador necessitado de um Salvador. And we notice that Paul did not reproach the jailer. E nós sabemos que Paulo não repreendeu o carcereiro. He didn't speak one word about the harsh treatment that he had received. Paulo não falou nenhuma palavra sobre o tratamento e os espancamentos But que ele he recebeu. manifested the character of the grace of God. Mas manifestou a ele o caráter da graça de Deus. And God worked in that household in a marvelous way. E Deus trabalhou naquela família de uma maneira maravilhosa. So, dear friends, Assim, we amigos, trust that you will put your faith in the work of Christ. confiamos que você colocará sua fé na obra de Cristo. It's not your good life that can give you a standing before God. Não é a sua vida boa, sua vida de bondade, que pode colocá-lo com direito de estar diante de Deus. You know the Lord Jesus as Savior. You have everything for time and eternity. Se você conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador, você terá tudo na He eternidade. has infinite riches for you, Ele tem riquezas infinitas para você, more than anything this world can offer. mais do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. And I read a story recently Recentemente eu li uma história that struck me. que me abalou. There was a man who had a son Um homem tinha um filho whom he loved very much. que ele amava muito. But during the Vietnamese War, Mas durante a guerra do Vietnã, this son was called into active service. esse filho desse homem foi chamado para servir no exército He went to Vietnam. e foi mandado para o Vietnã. But in the conflict, E no conflito, he lost his life. ele morreu, perdeu sua vida. The father was heartbroken. O pai ficou com o coração partido. But one Christmas day, Mas um dia de Natal, there was a knock at the door. alguém bateu a porta. There was a man with a package. Havia um homem com um pacote. And he said, are you Mr. So-and-so? O senhor é fulano, ciclano? I have a present for you. Eu tenho um presente para você. I remember your son very well. Eu me lembro muito bem do seu filho. In his attempt to save me, he lost his life. Foi tentando me salvar que ele perdeu sua vida.
And I was so touched by his kindness Eu fiquei tão tocado pela sua bondade and his sacrifice e por seu sacrifício that I made this picture. que eu tirei essa foto. And I want to give it to you. Eu fiz essa figura e quero dar a você. Oh, the father was very happy O pai estava muito contente to have this beautiful picture of his son, de ter esse belo quadro, essa bela figura do seu filho. but he says, I want to pay you. E ele disse, eu quero pagar você. How much? Quanto você quer? Well, he said, you cannot pay me. Ele disse, você não pode me pagar. I owe my life to your son. Eu devo minha vida ao seu filho. Well, this father took the picture, O seu pai pegou esse retrato put it on the mantelpiece. e colocou He looked at it. colocou na parede, olhava para ele It was so lifelike. e parecia tão vivo, tão verdadeiro, Reminded him of his son. que lembrava o do seu filho. He was a very rich man. Era um homem muito rico ele. In his home, there were many beautiful paintings, Na sua casa havia muitos quadros maravilhosos worth thousands of dollars. que valiam milhares de dólares. But as the years went on, Mas conforme os anos se passaram, finally he passed away. finalmente ele faleceu. And of course, the estate had to be settled. E aí a sua herança precisou ser decidida, distribuída. So they had what is called an auction. You have that here. Aí fizeram um leilão das And coisas dele. the day came Chegou o dia do leilão, when all these paintings were displayed. quando todas esses retratos, essas pinturas estavam sendo apresentadas, And there was a big burly man, the auctioneer, e aquele homem que fazia o leilão, and he started the sales ele começou as vendas, a leiloar os of quadros these beautiful artworks. dessas obras de arte. But before he started, Mas antes de começar, he said, I have been asked by the gentleman who has passed away me foi solicitado pelo senhor que faleceu that I first of all sell this picture. que primeiro eu vendesse esse quadro, esse retrato, This picture of his son. esse retrato de seu filho. Well, there were many people in the audience, E havia muitas pessoas na audiência, but they didn't know this boy at all. mas eles nem conheciam esse rapaz. They weren't really interested. Nenhum estava interessado nessa They said, pintura. let's get on with the auction. Eles diziam vamos continue com We've come here to buy these works of art. continue com o leilão, que nós estamos aqui para comprar as obras de arte. No, the auctioneer said, we must first of all sell this picture. Mas o leiloeiro disse, não, primeiro nós precisamos vender essa. And he began at a high figure. Ele começou com um preço bem alto, Down he had to come. até que ele precisou ir descendo o preço No one seemed interested e ninguém parecia estar interessado. except one man. Apenas um homem He estava. was a simple man, Era um homem simples, a gardener, um jardineiro, but he knew that boy when he was growing up. mas ele conheceu aquele garoto quando ele era pequeno. And for about 20 reals, he got the picture. E por uns R$20 ele comprou o retrato. And the audience E a audiência said, let's get on with the auction now. disse, vamos continuar com o leilão agora? The auctioneer brought his gavel, his hammer down. O leiloeiro bateu o martelo He said, dear friends, the auction is over. e disse, amigos, o leilão acabou. What do you mean? O que você quer dizer com isso? We haven't even started. Nós nem começamos. No, the deceased gentleman Não, o falecido has said that the person who takes that picture, determinou que aquele que comprasse o retrato, who thinks enough of my son que tinha tanta preocupação com meu to filho, purchase that picture, ao ponto de comprar esse retrato, he has the whole estate. vai levar todos os quadros. So the auction is over. O leilão acabou. That's a true story, Essa é uma história verdadeira but an illustration of what the Lord has for you. e é uma ilustração do que o Senhor tem para você. He has eternal riches, Ele tem riquezas eternas. knowing Christ, Conhecer a Cristo, knowing the salvation that He provides for you, conhecer a salvação que Ele proporciona a você, gives you eternal riches. dá a você riquezas eternas. All that He has as man, Tudo que Ele tem como homem, He will share with us, Ele irá compartilhar conosco and an eternity of joy. numa eternidade de alegria, de gozo.
with Christ, com Cristo, which is far better. o que é muito melhor. So we trust that if you have not received the Lord, Nós esperamos que se você ainda não recebeu o Senhor, that you'll hear His voice tonight que você irá escutar sua voz hoje à and noite come in your deep need, e cair de joelhos, in your ruin, reconhecer a sua profunda necessidade, da sua ruína, a sua culpa, to Christ. e crer em Cristo. His arms are wide open, Os seus braços estão abertos and His blood can cleanse from all sin. e o seu sangue pode limpá-lo de todos os pecados. Now we'll sing in closing a hymn. Podemos cantar um hino para terminar?